Atos 16, a partir do verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. E à noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Glória a Deus, queridos. Nós vivemos em um tempo onde tudo é questionável. A educação é questionável, a política é questionável, a saúde é questionável, os conceitos tradicionais da nossa vida são questionáveis, mas tudo é questionável hoje. Parece que é um caminho natural da pós-modernidade. Tudo é meio fluido, tudo é meio líquido, tudo se desmancha com facilidade. Hoje uma coisa pode, amanhã não pode. Hoje uma instituição é boa, amanhã ela não é. E a igreja tem vivido, ao longo da sua existência, questionamentos. Porque afinal, por que nós nos reunimos tantas vezes na mesma semana, tantas vezes no mesmo mês, muitas vezes no mesmo dia, várias vezes, como acontece no domingo? A gente dedica o domingo ao Senhor e as portas são abertas, mas também porque muitas das vezes a igreja, ela se compromete a sair do ambiente que nós estamos para ir até o outro lado da rua, o outro lado do bairro, ou muitas das vezes até uma outra cidade, uma outra nação. Por que esse compromisso de estar sempre reunido, de estar sempre trabalhando, de estar sempre se movimentando, levando o Evangelho a outros lugares? E ao passo que a igreja vai fazendo isso, ela também vai recebendo uma série de críticas e de questionamentos. Então, todas as vezes que alguma coisa acontece de ruim com alguma personalidade que é relacionada ao ambiente cristão, a mídia também está colocando que isso, e numa forma de tentar diminuir a responsabilidade, ou diminuir o poder, ou diminuir a presença da igreja nos lugares. Mas eu quero dizer nessa noite, e é algo que eu encontro na palavra de Deus: há um clamor no mundo, há um desejo no mundo, há uma necessidade no mundo de ouvir a igreja pregar e testemunhar a palavra do Senhor. Muitos podem se levantar contra a igreja, mas existe um desejo ardente na humanidade de ouvir um caminho, de ouvir uma perspectiva, de aprender alguma solução, encontrar alguma solução para os seus dilemas. Eu quero dizer para você que vem habitualmente à igreja do Senhor, que faz parte dela, Deus tem confiado a você um ministério de transformação de toda a humanidade. Às vezes você pode pensar: o que eu faço não é tão relevante, o que eu faço não é tão grande, eu talvez não pregue efusivamente num púlpito, ou eu também não faço uma bela oração que contagia, ou eu não tenho o dom musical, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Querido, não importa quais sejam as suas características, Deus escolheu você para um projeto de transformação de um mundo
que estava em trevas, de um mundo que está imerso no pecado, de um mundo que está sendo deteriorado pela presença do mal. E você foi chamado pelo Senhor como sal da terra, como luz do mundo, para transformar a realidade de muitas pessoas. Pessoas que talvez você não conheça, talvez pessoas que estão no dia a dia passando por você. Muitas vezes são pessoas que sentam do seu lado no ônibus, são pessoas que estão no ponto de ônibus aguardando, são as pessoas que estão com você no Uber ou em algum outro meio de transporte, são as pessoas que estão no seu trabalho, na sua escola, não importa. Aonde um servo de Deus vai, ele vai porque existe um clamor do mundo de ouvir a mensagem de transformação, a mensagem de salvação que Deus colocou e plantou no seu coração. O que acontece nesse momento é que Paulo está lá na igreja dele, a igreja de Antioquia, e ele já tinha feito 2 viagens missionárias, e o coração dele pulsa para ele ir até a região da Ásia Menor. E quando ele sai naquela viagem, no meio do caminho, alguma coisa começa a dar errado. Você tenta ir para lá, não consegue. Você tenta ir para cá, não consegue. E muitas das vezes é assim, a gente também passa por isso. A gente tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o que é. O nosso coração queima e arde por fazer algo e a gente não sabe o que é. Querido, você pode não saber para que especificamente o seu coração está queimando, mas existe alguém que está aguardando a palavra de Deus através da sua vida. A palavra do Senhor diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. Paulo, ele queria ir para o lugar, mas ele não conseguia encontrar ainda a tranquilidade no Espírito, a direção no Espírito para chegar nesse lugar. Até que numa noite, Paulo tem uma visão. E eu não sei se Paulo teve essa visão quando ele estava num culto. Eu não sei se ele teve uma visão quando ele deitou para dormir. Que os momentos que Deus vai tocar o coração de alguém não são os mesmos para todo mundo. Paulo, na noite, talvez num conflito espiritual, de eu estou tentando ir para um lado e para o outro, eu estou com uma caravana missionária e essa caravana tem que pregar, mas a gente não consegue ir. Deus responde a oração de Paulo através de uma visão. E nessa visão, ele vê um homem na Macedônia, e a Macedônia era uma região que era o berço do Império Grego. Alexandre o Grande era macedônio. Todo o Império Grego nasce da Macedônia. E os gregos eram homens inteligentes, eram homens detentores de uma grande capacidade intelectual. A Grécia, de forma geral, que parte ali da Macedônia, ela era um país com muitas realidades religiosas. Era uma região onde existiam muitos deuses. E era também, por ser a capital do Império Macedônio por tanto tempo, era um lugar muito rico. Então era um lugar de conhecimento, era um lugar de riqueza, era um lugar de religiosidade, mas era um lugar sem Jesus. E você pode ter dinheiro, você pode ter religião, você pode ter conhecimento, mas se você não tiver o Senhor Jesus no trono do seu coração, há algo na sua vida que é vital, que você precisa preencher, é deixar Jesus sentar no trono do seu coração. Paulo estava tentando saber para onde iria, e o Espírito Santo então começa a tocar o coração dele e dizer: passa Macedônia, não vá para onde você quer ir, vá para onde eu estou direcionando você. E coisa linda é quando nós encontramos a voz do Espírito dizendo para onde nós precisamos ir. Paulo então se levanta, reúne a sua caravana. E ali a caravana não está explicando todo mundo que está ali, mas diz que ele sai com Silas para essa missão. No meio do caminho ele encontra Timóteo, e quem está descrevendo todo o texto é Lucas. Então eu estou supondo que existia um grupo ali
missionários. Quando ele vai passando por algumas cidades da Macedônia, de alguma forma o Espírito Santo diz: agora você chegou no lugar certo. Ele chega na cidade de Filipo. Filipo era uma cidade rica, era uma cidade desenvolvida intelectualmente e era uma cidade extremamente religiosa. Agora, quem era o macedônio que precisava de ajuda então? A Bíblia diz que, chegando naquela cidade, Paulo vai procurar um lugar que a Bíblia conta aqui no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 13, que diz assim: olha, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Existia um lugar que chega ao conhecimento de Paulo, que era um lugar onde as pessoas se reuniam. Não se sabe para qual tipo de reunião. Talvez um lugar onde muitas pessoas tinham habitualmente lugar de ir para procurar solução para os seus problemas. Porque muitos de nós encontramos a Cristo no momento em que deu tudo ruim na vida. Ficou tudo complicado. Aí nós vamos orando, nós vamos pedir ao Senhor, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Porque é assim mesmo, nós encontramos a Cristo. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vai se abrir. Pois quem pede recebe, quem busca encontra. A palavra do Senhor nos ensina que a oração é o caminho. E Paulo vai então seguir ao lugar onde as pessoas estavam clamando. Eu consigo perceber que quando Paulo chega naquele lugar, talvez ele estivesse vendo ali, talvez ali estivesse aquela pessoa, pela minha visão, dizendo: vem para cá e me ajuda. E quem era essa primeira pessoa da visão de Paulo? A Bíblia diz que ali tinha uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. E Tiatira era uma cidade da Ásia. Ela tinha saído da Ásia e estava lá na Macedônia, na cidade de Filipo, comercializando púrpura, que era algo muito caro, que era um produto muito caro, de valor agregado muito alto. E tem uma coisa: quem comprava tinha dinheiro e quem vendia também tinha. Então Lídia era uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha, à vista da sociedade, uma condição razoável de viver e viver de forma bem financeiramente falando. Mas Lídia tinha tudo, talvez, que muitas pessoas queriam, mas a Lídia faltava uma coisa, e o Senhor manda chamar Paulo para ajudá-la a encontrar o caminho da sua salvação. Porque ela pode ter tudo na vida, mas se ela não tiver a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, então ela não tem nada. A primeira pessoa que Paulo vai encontrar é essa primeira pessoa que na visão disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era alguém que socialmente estava bem, mas espiritualmente estava mal. Era alguém que esperava uma solução para um problema que a púrpura não poderia comprar. E muitas pessoas na nossa sociedade, muitas pessoas que nós conhecemos, a gente olha para a vida da pessoa e pensa: essa pessoa tem tanto na vida, essa pessoa tem tantas coisas, essa pessoa teve tanto sucesso, mas na verdade falta-lhe essa pessoa a mensagem da cruz. Falta essa pessoa a palavra do Senhor para transformar não a realidade financeira, mas a transformar a realidade espiritual dela. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, você precisa de uma transformação espiritual, mas eu quero dizer para você
essa igreja que é perseguida por tantas forças do mal, o Senhor levantou essa igreja para passar a Macedônia e chegar diante de você e dizer: eu tenho uma palavra que vai mudar a sua existência. Lídia vai ouvir a mensagem, e a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quando a mensagem do Senhor começou a tocar a vida dela, e eu não sei exatamente o que Paulo estava dizendo, mas eu não preciso saber o que Paulo estava dizendo, eu preciso saber que o Espírito Santo estava trabalhando através do que Paulo estava dizendo, e trabalhando no coração daquela mulher. Querido, nessa noite a nossa oração é para que o Espírito esteja trabalhando na sua vida. Por quê? Porque nós não queremos o seu mal, nós queremos que você viva, e viva em abundância, porque essa é a promessa de Deus para todo aquele que entrega a vida para o Senhor. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que experimentem a bondade. Eu vim para que experimentem o abraço do Senhor, a alegria do Senhor, a salvação do Senhor. Lídia vai ficar tão feliz. A Bíblia diz que depois de ela receber a palavra, ela foi batizada, ela e toda a sua casa. E ela fez um pedido a esse grupo que estava com Paulo: se vocês entenderam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E isso constrangeu a todos. Por quê? Porque quando Jesus entra no coração de alguém, essa pessoa que não era família passa a ser família de Deus. E agora a Lídia não olhava Paulo e Silas e Timóteo e Lucas ou quem mais estivesse nesse grupo como forasteiros, não olhava mais como pessoas distantes, olhava agora: você agora é meu irmão. Esse sentimento de pertencimento a uma família espiritual, a alguma coisa que é muito maior, que transcende a natureza, a materialidade. Aconteceu na vida de Lídia e acontece na vida de todo aquele que abre o coração para o Senhor. De repente você está longe, distante, e não faz parte, não se sente abraçado e não se sente amado. No dia em que Jesus senta no trono do nosso viver, no dia que o nosso coração se abre para que o Senhor entre e faça morada em nós, Ele não entra sozinho, Ele faz de você pertencente à família do Senhor. E é essa família do Senhor que um dia o Senhor virá buscar, quando as nuvens se abrirem e os exércitos celestiais se manifestaram. O Senhor vai descer para buscar a sua família. Por isso que Lídia diz: o que eu sinto agora, eu não quero sentir sozinho. Minha família precisa ser alcançada por essa mesma palavra. A igreja que é perseguida é a missão de Deus, é a escolha divina para salvar o mundo e trazer esse mundo à família do Senhor. Paulo vai ficar muito feliz: consegui, alcancei o meu objetivo, pronto. Não! Tem mais. E aí Paulo continua em Filipe. E aí que acontece que eles novamente, indo para o lugar de oração, deu certo. Existem pessoas famintas, existe um campo a ser cultivado, a ser ceifado. Os campos estão brancos para a ceifa. Paulo vai se encher de ânimo e motivação, porque verdadeiramente aquele sonho era real. Existia uma necessidade da palavra aqui, então vamos ministrar a palavra. E aí ele está indo novamente para o lugar de oração. E veio então ao encontro dele uma jovem que tinha um espírito muito estranho, um espírito que a Bíblia diz de adivinhação.
E eu não sei se era algo como uma cartomante, uma necromante, porque hoje tem tantas religiões que pregam uma solução baseada no ocultismo, em coisas estranhas. O Brasil, ele também vive isso, né? E muitas das vezes nós somos contaminados por isso. Vê? Tem crente que não passa debaixo da escada. Tem crente que não deixa o chinelo virado. Tem crente que bate na madeira. É um negócio estranho que acontece. Eu não estou falando de gente que bate na madeira porque trabalha com a madeira. Não. É outro tipo de bater na madeira. Tem gente que... Não, fala sério. Faz figa para o negócio dar certo. Gente, tem gente que acredita tanto em poder estranho que torce para times pequenos. Estou brincando, mas olha bem, existe um espírito estranho naquela mulher. Por quê? Porque ela começa a andar atrás de Paulo, e onde Paulo ia, ela começava a dizer, eles ouçam o que eles vão dizer, eles são filhos do Deus Altíssimo, eles têm a palavra do Senhor, eles falam verdade. E é estranho isso, por quê? Porque muitas das vezes até o diabo fala a verdade para você, para que você fique agarrado a ele, para que você fique no engano, para que ele te vença com algumas verdades e te engane com várias mentiras. Muitas das vezes se faz alguma coisa com o inimigo e dá certo, não dá certo porque aquilo é de Deus, dá certo porque aquilo amarra a vida da pessoa. Aquela mulher está andando atrás de Paulo, e Paulo poderia dizer, olha, ela está alegrando meu coração, olha, o meu ego está inflado, olha, ela está falando a verdade, ela é uma mulher de Deus. Não! Porque você quer conhecer as pessoas que têm compromisso real com Deus, elas estão servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Não existe esse comprometimento com Deus fora da família de Deus. Outra coisa, aquela mulher era usada para ganhar dinheiro a outras pessoas, enriquecia. Ela era uma escrava grega, era uma mulher grega muito pobre, que vivia a sua vida escravizada. Deus não tem parte com a escravidão espiritual. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Existe uma transformação na vida daquele que tem um compromisso com o Senhor, daquele que entregou a vida para o Senhor. Ele não vive preso. A mulher devia estar amargurada, e denotava que a vida dela não era uma vida de liberdade. E a Bíblia diz que aquela jovem andava atrás dele por alguns dias. Isso se repetiu por muitos dias, até que Paulo, ele volta-se contra aquele espírito. A Bíblia diz que isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito. Ele não disse à mulher. O problema dele não era com a mulher. O nosso problema não é com a pessoa que está escravizada. O nosso problema é com o espírito que a escraviza. Nós não temos ódio, raiva, bronca, inimizade com pessoas. Nós temos inimizade com o mal. Nós não temos inimizades com as pessoas que não estão na fé cristã. Nós amamos a todos, mas nós ficamos indignados porque o inimigo vive escravizando as pessoas. E Paulo se indigna com aquilo, Paulo se enraivece com aquilo. E Paulo então vai dizer para aquele espírito, eu ordeno que você saia. Você sai, ela fica, porque Deus tem um plano para a vida dela. Você sai, porque o plano de Deus para você é outro.
outro. O teu futuro é no inferno, no lago de fogo. Mas para ela Deus tem uma palavra de libertação. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, o caminho de Deus é um caminho de libertação. Se você vive preso, se você vive amargurado, se você vive abatido, o Senhor quer trazer libertação, liberdade, alegria, paz que excede todo entendimento para a sua vida. No momento em que Paulo olha para aquela mulher, vê a tristeza dela, vê a amargura dela, ele se direciona para o inimigo que está possuindo ela e diz: em nome de Jesus, vai embora. Essa casa onde você está não é um templo feito para você. Esse lugar que você está tomando conta inapropriadamente é o templo do Espírito Santo de Deus. E chegou a hora do Espírito Santo tomar novamente o templo que foi construído para Ele. Na mesma hora, mas no mesmo estalo, a Bíblia diz que aquele espírito mau saiu. E aí eu penso que quando Paulo está lá ainda fora da Macedônia, quando ele tem uma visão em que parece um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez aquela mulher representasse, aquele homem representasse aquela mulher. Porque a igreja existe para proclamar libertação aos cativos. Você que é cristão, talvez você não saiba o poder que Deus depositou sobre a sua vida. Muitas das vezes nós, diante de tanta coisa que acontece no mundo, a gente se esquiva de olhar para o mal e dizer: bata em retirada. Porque chegou a presença de Deus nesse lugar. Já leram? Não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Exatamente. Aonde um crente vai, a presença poderosa do Senhor e do seu Espírito vai com você. Sabe para quê? Para onde você passar, não importa qual seja o espírito maligno, aonde você passar e disser: bata em retirada, não é você, é o poder de Deus que está em você, que vai se manifestar e vai trazer libertação para aquela alma que está sendo judiada. Talvez você tenha entrado aqui hoje se sentindo oprimido, pois o Espírito Santo quer trazer liberdade para você. Paulo vai agora enfrentar um outro desafio. Por quê? Porque os donos daquela mulher, olha a situação, além de ela ter um poder maligno sobre ela, ela tinha um poder humano sobre ela. E aquelas pessoas vão olhar para Paulo e vão ser arrogantes com Paulo, vão ser violentos com Paulo, vão pegar Paulo e lançar Paulo numa prisão. E aí, tem muita gente que acha que a perseguição da igreja vai gerar problemas para a igreja. É a perseguição, não parou, a igreja não parou. Paulo vai para a prisão. Paulo e Silas entraram na prisão, na masmorra, e eles ficaram no lugar mais escondido que tinha. Eles são acusados de um ato deliberado contra o governo local, contra a religião local, contra as estruturas sociais locais. Então eles vão ser presos num lugar onde eles não tinham direito nem à luz do dia. Provavelmente um lugar que não tinha janelas.
E aí muita gente pode pensar, agora, é isso que... tem uma pessoa que trabalha comigo, uma senhora, a gente conversa muito sobre a vida cristã, e a gente tem uma fala que a gente fala assim, isso é justo? Toda hora que a gente lê alguma coisa que é estranha, isso é justo? Pois é, a gente às vezes olha em fazer o que é certo, fazer o que é certo, fazer o que é certo, e a gente pensa, é justo o que acontece com a gente? Querido, na injustiça do mundo, Deus vai operar um milagre através da sua vida. No meio das tuas perseguições, se você estiver cabeça erguida, fé em Deus, algo tremendo vai acontecer através da tua vida. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que fizeram coisas erradas e aí agora estão passando por um problema e estão dizendo, Senhor, eu estou numa provação. Não, você está passando por um processo de conserto. Eu estou dizendo às pessoas que estão fazendo o que é correto, seguindo a verdade, produzindo frutos dignos de arrependimento, e aí vem algum momento o inimigo e saca aquela pessoa aparentemente da obra e coloca ela presa num lugar de sofrimento. Isso pode acontecer de várias formas. Esse sofrimento pode ser uma cadeia? Pode. Mas ela pode ser um desemprego? Pode. Ela pode ser, às vezes, até uma enfermidade? Pode. Ela pode ser alguns problemas do dia a dia? Pode. Mas a questão não é o problema que a gente vive, é como a gente vive aquele problema. Porque quem tem Jesus no coração, vive problemas, mas ainda assim é mais do que vencedor. Sobre todo e qualquer dilema, sobre todo e qualquer problema. O crente é um pouco diferente. Está passando por uma prova, mas ele vai seguir na prova, porque ele sabe que o caminho dele, o final dele não é esse mundo. Um dia céus e terra passarão e nós, servos do Senhor, viveremos por toda a eternidade com Cristo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que lá não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então a gente passa pelos problemas, porque Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflição. Mas ele fala, tem de bom ânimo. Você não sabe o que eu vou fazer. Então Paulo está lá, preso, com um monte de outros presos. E aí, o que Paulo vai resolver fazer assim que ele é preso? Acho que ele ia cantar alguma coisa do tipo isso, né? A perseguição não parou, a igreja. Ele ia cantar alguma coisa, ele falou assim, ou aqueles hinos mais antigos, né? Quem é da minha época, antigo, igual a mim, o pastor. É só o pessoal mais antigo. Que a gente cantava, né? Se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Paulo começa a cantar e orar e cantar. E aí eu estou imaginando como é que fica a situação. Por quê? Porque os presos podem ter olhado para aquilo e dizer, esse cara está louco. Amanhã ele pode morrer, porque ele vai a julgamento pela manhã. Mas ele está cantando e adorando. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós olhamos para as circunstâncias humanas, mas os nossos olhos transpassam aquilo tudo. Nós olhamos além, porque os nossos olhos não estão na razão, nossos olhos estão fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Paulo começa a cantar e adorar e celebrar. Isso virou música, né? Aquela música que diz, à meia-noite cantarei uma canção. Conhecem ela? Aquele momento, meia-noite, eles estão adorando e há um terremoto. Aquilo que prendia Paulo não podia prender o poder e a glória do Senhor que estava sobre a vida de Paulo. A perseguição que você sofre não é maior do que a glória do Senhor sobre a tua vida. Interessante que a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação
vai gerar em nós um peso de eterna glória. Tudo começa a tremer porque a glória do Senhor chegou. O carcereiro, ele vai ficar nervoso com isso. E eu vou caminhando para o final agora para dizer isso para você. O carcereiro, ele entra correndo e está tudo escuro e ele não está vendo ninguém. Mas ele vê as portas do cárcere abertas. Ele olha e no pouco que ele consegue ver naquela escuridão, talvez com uma... Como chama aquele negócio que pega fogo? Uma tocha. Uma tocha, não tinha lanterna na época. Uma tocha. E aí ele vai procurando. Imagina, ele olha no lugar, cadeias quebradas. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Ele pensa, agora deu ruim. Por quê? Porque foi todo mundo embora. E ele vai pegar a espada e ele vai tentar se matar. Por quê? Porque a responsabilidade era dele. E a punição para o caso dele de deixar os prisioneiros fugir era a morte. Ele vai pegar a espada para tentar se matar. E na hora que ele vai se matar, eu penso novamente que Paulo está assistindo aquilo lá do lado escuro, igual aquele filme dos Transformers, o lado oculto da lua. Ele está olhando no lugar que ninguém está vendo. Mas na hora que ele pega a espada para se matar, acho que vem na cabeça de Paulo, aquele homem na visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai sair de onde está e fala assim, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Nenhum prisioneiro fugiu. Porque o poder de Deus se manifestou sobre todos eles. Eles não tinham mais por que fugir da prisão, porque a prisão espiritual que os prendia já tinha sido quebrada no nome de Jesus. Aquele homem ainda continua agora assustado, porque ele nunca viu aquilo. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não sabe o que está acontecendo e diz, o que eu preciso fazer para me salvar? Talvez pensando no mundo natural, olha, eu ainda assim, eu vou ter alguma forma sofrer alguma punição, mas talvez também ele tenha já sido impactado pela glória do Senhor naquele lugar. Talvez Paulo já tivesse conversado alguma coisa, mas a Bíblia não conta esse detalhe, mas talvez aquele homem estava agora perguntando a Paulo, eu nunca vi acontecer isso na minha vida, em todos os meus anos aqui. E aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que aconteceu na vida de vocês, eu preciso que aconteça na minha também. Paulo vai dizer então, um texto célebre, que é, creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Foi isso que aconteceu com Lídia. Agora é isso que está acontecendo com o carcereiro. Eles saem de lá e Paulo vai visitar a família do carcereiro e vai pregar a palavra. E toda a família dele se converte e é batizada no nome do Senhor. Essa noite, talvez a visão de Paulo, de um homem precisando de ajuda, talvez seja a tua história, a tua vida. Você que tem tudo na vida, mas existe na sua vida ainda um vazio que só Jesus pode preencher. Talvez seja uma enfermidade que está prendendo você, consumindo os seus bens. O Cristo que eu creio, que eu prego, Ele é o mesmo que pode curar todas as enfermidades. Talvez seja um problema na sua casa,
você veio triste, abatido, fragilizado, porque você não consegue lidar com isso. Mas o que o Senhor disse para aquele homem, Ele diz para você nessa noite: creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. A Bíblia nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar no seu tempo. Por isso eu quero orar com você. Se você entrou aqui nessa noite e precisa que Jesus entre definitivamente na sua vida, na sua história, que Ele entre na sua casa, que Ele julgue as suas causas, que Ele salve a sua vida, eu quero convidar você a entregar a sua vida para o Senhor.